Hoje eu vim falar sobre uma coisa que acaba atrapalhando muito o processo de inovação dentro da empresa, que é a questão financeira. Dizer que sem dinheiro, sem grande investimento, eu não consigo inovar, de forma alguma. Eu posso fazer inovações simples, eu posso apenas modificar algo que já existe sem a utilização de grandes quantias de recursos financeiros. Quer ver alguns exemplos que a gente pode falar que são inovações e não necessitam grandes investimentos? Eu posso mudar um layout, modificar a posição de equipamentos, de posições de trabalho, de tal forma que eu aumente a minha produtividade. Eu fiz uma inovação. Eu posso melhorar o desempenho de um processo produtivo a partir do momento em que eu troco um material, eu troco uma matéria-prima que me permite melhorar o processo. Olha, gente, eu posso fazer inovação, sim, dentro dos meus processos, dentro da minha atividade rotineira na empresa, sem investimento de grandes recursos, sem investimento de grandes quantidades de dinheiro. Eu vou te dar um exemplo. Olha só, quando eu estava lá na indústria e a gente fazia frascos para shampoo, havia necessidade da gente modificar o processo porque o material utilizado para o frasco tinha sido alterado. Ele havia sido alterado por algumas exigências da área de marketing, da área de desenvolvimento de novos produtos, porém isso teve um impacto bastante forte no processo produtivo do frasco. E aí o que aconteceu? A gente estava se prendendo ao que conhecia até então, a maneira como a gente trabalhava com os materiais que a gente estava acostumado. Por quê? Porque era a forma que a gente conhecia de trabalhar. E aí então se pensou, puxa, nós vamos ter que comprar equipamentos novos, nós vamos ter que modificar muita coisa aqui, porque senão a gente não vai conseguir produzir com esse novo material. Aí então, olhando aquele processo produtivo, eu me lembro que eu tive uma ideia que foi alterar um ferramental para que ele pudesse fazer uma função diferente do que estava acontecendo com aquele novo material. Muita gente falou assim, não, isso é impossível de você fazer porque a gente sabe que se fizer isso, vai acontecer aquilo. Só para dar um exemplo e não ficar entrando em termos muito técnicos. Mas acontece, gente, que eu fui assim mesmo, lá na oficina, pedi para o mecânico alterar aquela ferramenta, aquele dispositivo que a gente utilizava, e aí coloquei na máquina e fizemos um teste. Para surpresa de todos, ela funcionou. Aquela peça funcionou perfeitamente. Sabe quanto eu gastei para fazer aquela modificação? 5 minutos de trabalho daquele mecânico. E mais o tempo de testar, é claro que a gente acaba contando isso, faz parte também, mas gente, de forma alguma dá para você dizer que houve um grande investimento em recursos financeiros para fazer aquela modificação. Resultado, eu ganhei 50% em eficiência do meu processo produtivo e isso trouxe uma redução de custo bastante interessante que viabilizou então a gente trabalhar com aquele novo material. Com um detalhe, sem comprar novos equipamentos. Portanto, a minha inovação foi feita com pouquíssimos recursos financeiros e até mesmo materiais e a gente conseguiu uma inovação de fato. Pensa bem, lá no teu trabalho, lá na tua empresa, será que não tem coisas que você pode modificar sem a necessidade de grandes investimentos? Sabe como que você pode começar a fazer isso? Pergunta, por que que isso é feito assim? Essa pergunta, ela é a pergunta inicial para a gente buscar uma inovação. Por que isso é feito dessa forma? A partir dessa questão, você começa a perceber que há possibilidades de outras maneiras de se trabalhar e que isso vai trazer ganho. Portanto, olha lá o que a gente falou no vídeo anterior, uma ideia criativa que eu testo, coloco em prática e me traz ganho. E aí então ela entra em uso rotineiro, portanto é uma inovação.
Fica atento nisso, olha bem ao teu redor, no teu dia a dia, nas tuas tarefas, que você vai com certeza encontrar oportunidades de inovar sem investimento de grandes recursos financeiros. Vamos lá? Vamos experimentar? Tenho certeza que você vai achar onde inovar na tua empresa sem gastar muito dinheiro. É isso aí então, no próximo vídeo a gente fala sobre mais um mito da inovação. Até lá, um abraço!